Evangelho de Jesus Cristo, segundo os relatos de João, capítulo de número 14, versículos 1 ao 6. A epígrafe textual, que é o título, na versão que nós usamos, NAA, diz assim: Jesus, o caminho para o Pai. Versículo 1. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta mensagem, eu confesso para vocês que é uma mensagem que eu gosto muito. Esta passagem, conforme nós falamos, é uma das passagens mais conhecidas das Escrituras, principalmente o versículo de número 6. Eu creio que nesta manhã, não por capacidade do pregador, mas pela graça de Deus, ele falará conosco. Por isso eu te peço, preste atenção, não deixe que nada venha distraí-los, porque eu tenho uma palavra de Deus aos nossos corações. Meus irmãos, Jesus, ele disse estas palavras que nós lemos aqui na última semana antes da sua morte. Na realidade, depois de algumas horas que Jesus proferiu estas palavras aqui que nós lemos, ele seria traído, preso e crucificado, ou seja, ele seria morto. Então, estas são algumas das últimas palavras de Jesus Cristo aos seus discípulos antes da sua morte. Neste momento aqui, Jesus está no cenáculo, onde ele instituiu a Santa Ceia, conforme nós chamamos. Amados, sobre este evangelho que leva o nome de João, nós podemos dividi-lo em duas grandes partes, para que fique mais claro a compreensão do texto. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo de número 11, onde nós vemos o ministério público de Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo voltado para as multidões. A segunda parte, do final do capítulo 12 ao capítulo de número 21. O capítulo 21 é o último capítulo deste evangelho, onde nós vemos o Senhor Jesus deixar as multidões e se dedicar exclusivamente aos seus discípulos em particular. Irmãos, nesta manhã, nós meditaremos na segunda parte, onde nós lemos aqui no capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 6, para que nós entendamos melhor a passagem que nós vamos analisar. Eu gostaria de rapidamente falar um pouco sobre o capítulo 12 e 13, até chegarmos na passagem da nossa
exposição nesta manhã. No capítulo de número 12, Jesus, nós vamos ver, ele entrando em Jerusalém, sentado em um burrinho, como aquele tão esperado rei dos judeus. Capítulo 12, do versículo 12 ao 19. Em seguida, Jesus é procurado por alguns gregos, logo ele declara que é chegada a sua hora, ou seja, a hora da sua morte. Jesus, sabendo que a hora da sua morte havia chegado, ele decide se dedicar em particular apenas aos seus discípulos. No capítulo 13, Jesus vai para o cenáculo com seus discípulos. Nós já ouvimos aqui que cenáculo é a palavra utilizada para se referir à sala onde eram feitas refeições ou a um quarto no primeiro andar de uma casa. Lembrem em Atos dos Apóstolos, os discípulos estavam orando no cenáculo, nesse quarto, em uma casa. Queridos, no cenáculo, Jesus lava os pés dos discípulos, simbolizando a purificação espiritual do seu sangue, o sangue de Cristo. Ali ainda no cenáculo, nós já vimos aqui que Jesus Cristo indica o traidor, aquele dentre os discípulos que haveria de traí-lo, se referindo a Judas. Ainda ali também Jesus dá várias instruções aos seus discípulos. E no versículo 33 do capítulo 13, aqui do Evangelho de Jesus segundo os relatos de João, Jesus fala sobre a sua partida. Ou seja, Jesus fala para seus discípulos sobre a sua morte. Diz assim o versículo 33 do capítulo 13. Jesus diz: filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus, também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Quando Jesus Cristo disse, para onde eu vou, vocês não podem ir, Jesus estava querendo dizer que iria para o Pai por meio da sua morte. E seus discípulos não poderiam segui-lo naquele momento. Irmãos, Jesus estava aqui caminhando para a cruz. Ele estava caminhando para a sua morte. Ele estava caminhando de volta para a casa do Pai. Os discípulos de Cristo, conforme foi dito, não poderiam segui-lo naquele momento, porque somente Ele, somente Cristo, poderia morrer de forma substitutiva na cruz. Somente Jesus poderia morrer pela sua igreja, porque somente Cristo poderia restabelecer a paz entre Deus, o Pai, e os homens eleitos. É por isso que ele tinha que voltar para a casa do Pai. Irmãos, no capítulo 14, no início do capítulo, nós vemos a reação dos discípulos. Nós vemos a reação dos discípulos após ouvir sobre a partida de Jesus. Olha aqui para mim, para que vocês entendam. No capítulo 14, onde nós lemos
o que acontecerá? Nós veremos a reação dos discípulos após ouvir sobre a partida de Jesus. Vocês me entenderam? Olhe para a sua Bíblia. No capítulo 14, no versículo 1, João nos diz que Jesus fala para seus discípulos que o coração de vocês não fique angustiado. Eu vou repetir. Que o coração de vocês, ou seja, dos discípulos, não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Meus irmãos, o apóstolo João nos informa aqui que a reação dos discípulos ao saber da partida de Jesus Cristo, a reação deles é de tristeza. Pois Jesus Cristo disse que o coração de vocês não fique angustiado. Irmãos, os discípulos de Jesus Cristo estavam com seus corações angustiados, tristes, devido à declaração que Jesus Cristo deu sobre sua partida. Jesus já tinha dito, se você ler o capítulo 13, por inteiro, Jesus já havia dito que um dos discípulos haveria de traí-lo, que ele seria abandonado por todos, e o ponto mais alto das revelações que Jesus fez sobre o que aconteceria foi quando ele falou sobre sua partida, sobre sua morte. Os discípulos se entristeceram profundamente. Eles estavam pensando que ficariam só. Irmãos, preste atenção para que vocês entendam. Aqueles, ou melhor, aquele que os amou, que gastou tempo com eles sem requerer nada em troca, não mais estaria pessoalmente ao lado deles. Por isso, seus corações ficaram tristes. Eles ficaram profundamente angustiados ao ouvir aquilo. Deixa eu te falar algo. Talvez, alguns de nós estejamos vivendo algo parecido, algo semelhante. Irmãos, muitas vezes as más notícias nos pegam de surpresa, de maneira que os nossos corações, consequentemente, se entristecem. É a notícia que alguém tão amado se foi, partiu, morreu. É a crise financeira que muitas vezes não manda e-mail, não manda recado pelo WhatsApp, mas chega sem avisar. E consequentemente, a escassez. É a crise no casamento que aflige o coração. É a crise consigo mesmo que traz angústia, tristeza profunda, crises. O que fazer nessas situações? Como passar por tais momentos? Com essas palavras aqui no versículo 1, o Senhor Jesus nos mostra como enfrentarmos tais momentos. Primeiro, Jesus nos ensina que devemos crer em Jesus. Eu vou repetir. Primeiro, Jesus nos ensina que devemos crer nele, devemos crer em Jesus. No versículo 1, Jesus diz para seus discípulos: vocês creem em Deus, creiam também em mim.
Eu vou repetir porque a repetição nos faz assimilar, absorver, gravar. No versículo 1, Jesus diz para seus discípulos: vocês creem em Deus, creiam também em mim. Queridos, se eu pedir para vocês crer em mim, assim como vocês creem em Deus, isto é idolatria. Porque com esta afirmação eu me faço igual a Deus. Se eu mando você crer em mim como você crê nele, é exatamente isso. Eu estou me colocando em pé de igualdade com ele. Isso seria idolatria. Com esta afirmação aqui de Jesus, Jesus está afirmando a sua divindade. Irmãos, como os discípulos criam em Deus Pai, eles também deveriam crer em Jesus da mesma forma, pois Jesus também é Deus Todo-Poderoso sobre tudo. Em outras palavras, Jesus é exatamente igual ao Pai. Aleluia! A palavra creiam aqui está no modo imperativo. Ou seja, é uma ordem. O que Jesus Cristo disse aqui é: continue crendo em mim. Irmãos, o que Jesus Cristo está ordenando aqui para os discípulos é que eles continuem crendo nele. Preste atenção, isso é de extrema importância. Conforme foi dito, crer está aqui no modo imperativo. Jesus está ordenando: assim como vocês creem no Pai, creiam em mim. Amados, em outras palavras, Jesus está dizendo: mesmo em meio à angústia da vida, vocês devem continuar crendo em mim. Após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, os seus discípulos seriam perseguidos, passariam por diversas provações, como Paulo, que terminou sua carreira preso e depois executado, mas a ordem de Jesus era para que eles continuassem crendo em todas as situações em Jesus. Independente, queridos, independente o que você e eu estejamos passando hoje, a ordem de Jesus Cristo para você e para mim é crer nele mesmo diante das dificuldades desta vida. Creia em Cristo em todos os momentos. Nós não devemos, irmãos, crer em Cristo somente quando as coisas vão bem. Isso é fácil, né? Enquanto eu tenho meu emprego, enquanto meu casamento vai bem, enquanto a doença não bateu na minha porta, é muito fácil crer em Jesus Cristo. Mas a ordem de Jesus Cristo é: independente de todas estas coisas estejam caminhando contrário àquilo que você desejava, a ordem é para que nós creiamos em Jesus. Irmãos, os discípulos deveriam ter isso em mente, como eu e você também devemos ter. As coisas não estão acontecendo conforme você esperava, creia em Cristo. Aquilo que você planejou com toda a dedicação não deu certo, creia em Cristo. Conforme foi dito, o casamento não vai bem, creia em Cristo. A vida sentimental não está bem, creia em Cristo. Creia, creia, creia.
ordem para nós, nesta manhã, é crer em Cristo. A ordem para a minha vida e para a sua, nesta manhã, é crer em Jesus, mesmo diante dos problemas. Irmãos, deixa eu falar algo muito importante para vocês que me ouvem aqui nesta manhã. Eu já falei isso aqui uma vez em pregação, e é de extrema importância. Grave isso, você que está aqui. Deus fala para quem está presente. E eu não sou Deus, mas aqui é sua palavra. Grave isso hoje, porque se você absorver isso que eu estou te dizendo, você permanecerá firme diante dos problemas que virão. Isso é uma verdade. Irmãos, talvez, esta semana, ou talvez alguns meses ou anos que virão, você vai receber uma notícia que não queria ter recebido de maneira nenhuma. E é de extrema importância que eu e você que está aqui nesta manhã lembre de uma coisa: é necessário permanecer crendo. Grave isso hoje. É necessário permanecer crendo que o Deus que você está aqui nesta manhã cultuando, Ele está sobre o controle de tudo. E a ordem dele para mim e para você é permanecer crendo. Irmãos, continue crendo em Cristo em todas as situações, pois a força e a coragem para permanecer firme na fé procede da confiança em Jesus, que é fruto da crença. Eu gostaria aqui de fazer uma observação do teólogo D.A. Carson, quando diz que aqui é Jesus quem está se dirigindo para a agonia da cruz. É Jesus quem está profundamente perturbado no coração. João relata que Jesus disse no capítulo 12, no versículo 27, agora a minha alma está angustiada. E depois João diz no capítulo 13, versículo 21, que Jesus se angustiou em espírito. Todavia, nessa noite das noites, o momento crucial de todos os tempos, que seria apropriado para seus seguidores, ou seja, seus discípulos, lhe darem apoio emocional e espiritual. Ele é o único que se doa, que conforta, que instrui os discípulos, mesmo sabendo que a hora da sua morte estava chegando, a hora da sua partida. É os discípulos que estão com os corações tristes, mas é Jesus Cristo que se doa. Muitas vezes, Deus nos põe em situações como essas. É nós que estamos diante de dificuldades terríveis, mas Deus, Ele coloca pessoas em nossos caminhos que estão também passando por dificuldades. E, em vez de ser consolado, eu devo consolar. Aleluia. Deus é maravilhoso com a forma dele de trabalhar, né? Glória a Deus. Irmãos, Jesus nos mostra que para enfrentarmos momentos que turbam ou entristecem nossos corações, devemos lembrar das promessas. Aleluia. Vou repetir. Jesus nos mostra que para enfrentarmos momentos turbulentos, momentos que turbam ou entristecem nossos corações, devemos lembrar das promessas de Cristo. Versículo 2 e 3, olha o que diz. Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito,
pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, aleluia, vocês estejam também. Glória a Deus. Irmãos, na primeira parte do versículo 2, Jesus disse para seus discípulos que na casa de meu Pai há muitas moradas. Glória a Deus. Irmãos, a frase na casa de meu Pai ou do meu Pai, Jesus está se referindo ao céu. Hoje eu vou repetir mais do que nunca. Jesus, com esta frase, na casa de meu Pai, ele se refere ao céu, ao local onde Deus Pai está, e Jesus Cristo agora também está à sua direita. Jesus diz aqui que no céu, na casa do Pai, há muitas moradas. Irmãos, o pastor Augustus Nicodemos diz que nós não devemos pensar no céu como um condomínio cheio de aposentos, onde cada um de nós vai ter seu apartamento. Na realidade, Jesus está usando uma figura de linguagem para dizer que no céu há lugar para todos os seus discípulos, há lugar para cada um da sua igreja, há lugar para todos nós. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas o que é o céu? Mas o que é o céu? Aleluia. Irmãos, o céu é um lugar. O céu é um lugar. A Bíblia descreve o céu como um país por causa da sua extensão. Aleluia. A Bíblia descreve o céu como um paraíso por causa da sua beleza. A Bíblia descreve o céu como uma cidade por causa da sua multidão de habitantes. A Bíblia descreve o céu como um reino por causa da sua estrutura. Queridos, no versículo 2, nós vimos que o céu é a casa do Pai. Em Apocalipse, capítulo de número 4, João é levado para o céu e lá ele vê o eterno Deus assentado em seu trono. Aleluia. No capítulo 5 de Apocalipse, no céu João vê no meio do trono o Cordeiro, ou seja, João vê Jesus Cristo. Dentre muitas coisas que o livro de Apocalipse escreve sobre o céu, no capítulo 6, João vê Jesus Cristo confortando seu povo que sofreu na terra. Aleluias. Amados, no momento, preste atenção, muito importante isso aqui. No momento em que o coração está angustiado, precisamos olhar para o céu e pensar nas coisas lá do alto para consolar seus discípulos. Jesus não fala sobre vitória nessa terra, sobre vitória sobre inimigo. Jesus Cristo fala do céu, da casa do Pai, porque o céu traz consolo. O céu traz consolo.
O céu é um lugar que não faz parte, muitas vezes, das nossas meditações. Porém, Jesus nos mostra que o céu, Ele traz consolo. Faz quanto tempo que você não pensa que em breve você irá para o céu? Faz quanto tempo que você não pensa que aqui você é peregrino, mas a peregrinação vai acabar e você irá para a casa do Pai? Ai, que o Espírito de Deus nesta manhã, que o Espírito de Deus nesta manhã acenda uma chama em nossos corações, com desejo de ir para a casa do Pai, com desejo de estar na casa do Pai, com o mesmo desejo que ardia no apóstolo Paulo de ir para Cristo, porque sabia que era muito melhor. Glória a Deus. Diante das tribulações nessa era, precisamos levantar a nossa cabeça e olhar para aquilo que Jesus preparou para o seu povo. Na nossa caminhada cristã, há sofrimento, dor, cruz. Todavia, o fim desta jornada é a glória, é o céu onde nosso Deus está, e em breve é a nova Jerusalém que descerá do céu, como está em Apocalipse capítulo 21. Aleluias. E observando isso, eu me pergunto: por que temer a morte? Vou repetir. E observando tudo isso, eu me pergunto: por que temer a morte? Se a morte apenas me levará ou apressará a minha ida para um lugar que é infinitamente melhor. Queridos, alguns perguntam por que os cristãos do primeiro século, diante das perseguições do Império Romano, eles glorificavam a Deus. Porque Policarpo teve coragem de morrer queimado, porque Pedro teve coragem de morrer em uma cruz de cabeça para baixo, porque Paulo teve coragem de ser decapitado, porque eles tinham a certeza de que morrer é voltar para a casa do Pai. Que Deus nos desprenda desta terra. Que Deus nos desprenda desta terra. Talvez o melhor remédio para a doença que o povo de Deus tem enfrentado nesses últimos dias, que tem os levado a viver para si, que tem os levado a ceder ao pecado, que tem os levado a se prender tanto com coisas temporais, passageiras. Talvez o maior remédio seja olhar para o céu, lembrar das promessas, lembrar que daqui você não levará nada e vai voltar para a casa do Pai. Que a casa do Pai é o que te espera. Talvez seja isso que vai nos levar a viver como eles no primeiro século, como a igreja perseguida hoje nos países que mais matam cristãos. Seja sabermos disso, seja vivermos isso, seja caminharmos nessa terra, mas com a nossa mente voltada para o céu, para as promessas de Deus. Pense sobre isso. Na sequência, no versículo de número 2, Jesus disse: se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Irmãos, o que Jesus Cristo está dizendo aqui é: se na casa do Pai, do meu Pai,
não houvesse lugar suficiente para todos os filhos de Deus, eu certamente saberia disso e lhe teria dito, mas agora eu vou preparar lugar. Algumas pessoas acham que Jesus está nesse momento preparando uma casa no céu para elas. Eles acham que é igual às nossas obras aqui, que nunca acabam, dura para sempre. Irmãos, a nossa morada no céu está preparada desde a fundação do mundo. Aleluia. O preparar aqui no texto, em outras palavras, é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por meio da morte de Cristo, o caminho foi aberto. Por meio da morte de Cristo, nós podemos entrar nas moradas eternas, na casa do Pai. No versículo 3, Jesus disse: e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Aqui, o Senhor Jesus Cristo estava dizendo para seus discípulos, o que ele estava dizendo é que através da sua morte, ressurreição e sua subida aos céus, o lugar deles estaria preparado, e depois ele haveria de voltar, sua segunda vinda, onde seus discípulos estariam novamente com ele, e agora para sempre. Aleluia. Irmãos, agora Jesus consola seus discípulos, não especificamente falando acerca do céu, mas agora ele consola falando sobre o seu retorno, sobre a sua segunda vinda. Aleluia. Amados, deixa eu falar para vocês uma coisa. A maior consolação é uma consolação, mas a maior delas não é o céu. A maior consolação da igreja é a segunda vinda. Aleluia. A maior consolação do povo de Deus é a segunda do Senhor. Repito novamente. A maior consolação do povo de Deus é a segunda vinda de Jesus Cristo. E eu estou preocupado. Por que você está preocupado, pastor Francisco? Porque muitos de nós não pensam mais sobre isso. E se é a maior consolação e nós não mais pensamos sobre isso, é preocupante. Irmãos, a segunda vinda de Cristo é algo extremamente importante. Se nós não sentimos mais desejo pela vinda do noivo, pela vinda de Jesus, algo está errado em nós. A Bíblia, ela tem vários alertas relacionados à segunda vinda de Cristo. Lucas, no capítulo 18, no versículo 8, diz: digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Por que desta afirmação? Quando o Filho do Homem vier, será que achará fé na terra? O porquê? Porque há um esfriamento. Muitas vezes nós pulamos, nós gritamos, nós choramos, levantamos a nossa voz e falamos: Jesus, eu te amo. Mas durante a semana, sequer pensamos em Cristo. Deixa eu ser boca profética para você nesta manhã. Essa semana você pensou sobre Cristo? Essa semana você pensou: meu Senhor vai voltar?
Esta semana você olhou para o céu com aquele desejo de ver o céu se rasgar de ponta a ponta, e o amado e o noivo, aquele que supostamente você aguarda retornando. Não. É bem provável que muitos de nós não tenhamos pensado nisso. É muito provável que muitos de nós tenhamos pensado no carro novo que eu quero, na reforma da casa que eu quero, ou na casa própria que eu quero, ou na geladeira nova que eu quero, ou no presente novo que eu quero dar para o meu filho, para a minha filha, no filho que talvez irá chegar. É importante, sim, mas nada pode exceder o desejo da vinda do mestre. Mas não há pessoas que apenas uma semana não têm pensado nisso. Há pessoas que têm meses que sequer medita nisso. Escute isso. Se o Senhor te permitiu chegar até aqui, porque Ele ainda tem algo na sua vida. É porque a situação espiritual que você se encontra pode mudar. Pode. É por isso que você chegou até aqui. É por isso que você está ouvindo isso nesta manhã. Você está dizendo, realmente, é dessa forma que eu estou. A sua vida pode mudar hoje. Eu me lembro muito algo que o Paul Washer, ele diz sobre reforma. Isso marcou minha vida. Ele disse que ainda que seja o seu último dia, você deve fazer uma reforma radical na sua vida. Reforma fala acerca de mudança. E se Deus te permitiu chegar até aqui, é porque isso pode acontecer. Mas você tem que ter um desejo de mudar. É hora de mudar propósitos. É hora de desapegar desta terra. É hora de focar em Cristo. A nossa última morada não é aqui. É hora de mudança, igreja. Nós não podemos mais viver um cristianismo superficial. Um cristianismo de desejo em Cristo só apenas no culto. A gente tem que caminhar nessa terra, Fernando, como moradores, herdeiros de um reino que não tem fim. Queridos, o diabo tem cumprido o seu papel através das mídias. As mídias a todo momento nos oferecem cada vez mais coisas aqui e agora, e nós focamos tanto nestas coisas que não conseguimos olhar além disso. A nossa visão sobre a segunda vinda de Cristo acaba sendo ofuscada. E como profeta de Deus nesta manhã, eu quero te dizer, isso tem que mudar. Muitas vezes, eu e você, nós lemos sobre os cristãos do primeiro século e tratamos como se fossem semideuses, super-heróis. Sabe o que ele tem de diferente de mim, de você? É exatamente a certeza, o desejo que os levava a abandonar todas as coisas, a serem excluídos pela sociedade por causa de sua fé, a muitas vezes passar necessidades, porque tinha certeza que era herdeiro de um reino que não tinha fim, e aguardava o rei desse reino, que era Jesus Cristo. Eles sempre viveram como se Jesus Cristo fosse voltar daqui a 10 minutos, por causa do desejo. Quando o Filho do Homem vier, será que achará fé na terra? Mateus, no capítulo 24, no versículo 12, nos diz: e por se multiplicar a maldade e a iniquidade, meus irmãos, o amor de muitos se esfriaria de quase todos. E nós temos vivido isso. Mas hoje, nesta manhã,
Repito, algo tem que mudar. Igreja, se nós aguardamos, ou se nós servimos a Cristo apenas pelas coisas desta presente era, Paulo diz que você e eu somos os mais miseráveis dos homens. E muitos, neste momento, se encontram como miserável, porque tem se apegado a essas coisas desta terra. Muitos pastores, muitos obreiros, muitos que fazem parte da igreja local. Irmãos, caminhando para o fim, no versículo 4 e 5, diz, Jesus olha para seus discípulos e diz: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: Senhor, nessa tradução diz, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? E aí Jesus Cristo vai fazer a sua declaração fantástica no versículo 6. Mas só que Jesus Cristo, ele afirma que os discípulos sabiam para onde ele vai, porque ele queria provocar de fato essa resposta do Tomé. Vocês conhecem para onde vou? Tomé, repetindo, diz: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? E Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vocês lembram que eu falei aqui na abertura do culto? Algo que minha filha, quando eu leio essa passagem, eu pergunto para ela: Jesus é o quê? Em vez de ela falar Jesus é o caminho, a verdade e a vida, às vezes ela fala Jesus é tudo, 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 tudo. E é exatamente isso. Jesus é tudo. E por que você tem se apegado mais às outras coisas do que Ele? Se Ele é tudo. Você pode ter tudo que o mundo tem a oferecer. Se você não tiver Jesus, você tem nada. Se você tem Jesus, você pode não ter prosperidade material. Você talvez não case, eu não sei. Mas você tem tudo. Porque Jesus Cristo é melhor do que tudo. Jesus é tudo. Nessa manhã, que com isso em mente, Jesus é tudo que você precisa. Porque você acha que precisa de tantas coisas. Jesus é tudo que você precisa. Homem, mulher de Deus, Jesus é tudo que você e eu precisamos. Irmãos, esta resposta de Jesus a Tomé é uma das mais importantes declarações descritas nos evangelhos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ao dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus não apenas indicando qual é o caminho para a casa do Pai, mas se revela claramente como sendo Ele próprio esse caminho. A expressão eu sou o caminho significa que Ele, Cristo Jesus, é o único mediador entre Deus e os homens. Aleluia. Jesus é tanto o caminho do homem para Deus, como fica claro no texto, como também Ele é o caminho de Deus para o homem. Isso significa, queridos, que as bênçãos que procedem do Pai alcançam o seu povo por meio do seu Filho, por meio de Jesus Cristo. Irmãos, o pronome aqui utilizado
no versículo 6, o pronome eu, que é usado aqui, quando Jesus diz, sou o caminho, indica que somos salvos por uma pessoa. Eu não vi todos prestarem atenção, então eu vou repetir. Quando Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, o pronome eu indica que somos salvos por uma pessoa, não por uma instituição, ou por uma religião, ou por um conjunto de regras morais. Nós somos salvos por meio de Jesus e somente por Ele, através dEle. Thomas Kempis, falando sobre esta passagem, disse: sem o caminho não há como ir. Sem o caminho não há como ir. Sem a verdade não há saber. Sem a vida não há viver. Eu sou o caminho que você deve seguir, a verdade que você deve crer, a vida pela qual você deve esperar. Eu sou o caminho inviolável, a verdade infalível, a vida sem fim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E para terminar, Jesus é o caminho exclusivo para Deus. Irmãos, o artigo definido masculino o, quando Jesus Cristo diz eu sou o caminho, este artigo masculino definido o, que é usado por Jesus quando ele disse eu sou o caminho, nos mostra que Jesus não é um dos caminhos que leva ao Pai, mas ele é o único caminho. Jesus Cristo é o único caminho pelo qual nós podemos ir ao Pai. Esse papo dessa sociedade, tudo relativo, depende. Há vários caminhos. Mentira de Satanás. Catolicismo, papa, espiritismo, budismo, nada. Nem pastor, nem apóstolo, nada. É apenas Jesus. Não são todas as religiões que levam a Deus. Não são todas as religiões que estão certas. Há apenas um certo. E o certo é Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E é este Cristo que nós estamos aqui servindo nesta manhã, que te fala que Ele é tudo. E a pergunta que deve ser feita é: você continuará vivendo por nada? Ou você viverá por tudo que é Cristo? Saia daqui com isso em mente hoje. Nunca, nenhum de nós, poderemos dizer diante de Deus que nós não ouvimos, que deveríamos nos desapegar dessa terra. Jovem, o mais novo, ao mais velho aqui nesta manhã, você está ouvindo a palavra de Deus nesta manhã. Deus tem bradado aos seus ouvidos e aos seus corações, te chamado à mudança, te chamado a viver um cristianismo verdadeiro. Pastores, incluindo eu, Deus tem nos chamado a cumprirmos o nosso papel. Deus tem nos mostrado que Ele é tudo. Qual resposta nós daremos a partir de hoje? Viveremos esta vida miserável que nós temos vivido, ou viveremos um cristianismo maiúsculo? Nunca poderemos dizer não ouvimos. Nunca poderemos dizer não fomos confrontados. Nunca poderemos dizer ninguém bradou isso aos nossos ouvidos. Dia após dia nós temos ouvido. Agora é hora de mudança, é hora de mudar propósitos. Saia daqui nesta manhã com isso em mente.
Saia daqui desta manhã com isso em mente. Jesus é tudo o que você precisa. Se algo está te afastando de Cristo, abandone-o. Se algo tem impedido você de se aprofundar num relacionamento com Cristo, deixe de lado. Cristo é tudo o que você precisa. Cristo, somente Cristo. Que Deus os abençoe. Que Deus os guarde. Que saiamos daqui diferente para a glória de Deus.